fazer. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. E a gente está discutindo este assunto, né? Porque virou meio que lugar comum aquela história que, direitos humanos só para bandido, para vítima não tem direitos humanos. A gente está discutindo esse assunto aqui. Vamos ver quem está chegando pelo telão aqui no nosso Conversas Cruzadas. O Lorival Amorim, grande Lorival Amorim, está dizendo assim, como conciliar a ineficácia e a ineficiência do Estado com a violência nas ruas, excesso de presos por celas, organizações criminosas, falta de escolas, drogas, direitos humanos e maioridade penal. Não vejo soluções a curto e médio prazos. É penalizada a sociedade que tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Pois é, o cidadão, ele paga e aí para ter aquilo que ele espera de retorno, ele tem que pagar em duplicidade, né? Tem que pagar em dobro. Plano de saúde, ele tem plano de saúde, ele tem segurança privada, a escola é privada, a faculdade é privada e por aí vai. Exatamente. Bom, eu tenho uma solução. Para mim, cabe não só o abolicionismo penal, mas o abolicionismo estatal também. Eu acho que o modelo de Estado também, né, essa reforma estrutural, não só das penitenciárias, não só né, de determinados modelos antimanicomial, mas eu acho que há um modelo em curso de sociedade que também precisa cedo ou tarde ser questionado e, né, se rediscutir a questão estrutural do modelo, né, do Estado, de constituição desse pseudo-Estado democrático de direito. Bom, quando né? a gente parte do princípio que praticamente 40% das crianças em idade escolar, de crianças entre adolescentes, na Grande Florianópolis, não estão na escola como deveriam, né, nós temos aí já um grande problema. Por que um grande problema? É porque a escola tira a pessoa do crime? Bom, pelo menos daquele crime violento, tira, né? Não significa que ela não vai ser um corrupto, mas tira daquele crime violento de rua. Mas, sobretudo, porque a escola é o símbolo do sujeito que acredita na sua sociedade. Que se ele se esforçar, ele vai ter um retorno. Quando você não consegue mais convencer as crianças, convencer os adolescentes, e por que eles não são convencidos? Porque, vamos pensar do ponto de vista grande, os nossos heróis nacionais são pessoas que não precisam frequentar a escola. É só o jogador de futebol, é só, o artista do Big Brother, etc. e tal. Então são pessoas que a escola não faz mais parte da ideia de sucesso dessa criançada e desses adolescentes. E isso indica o quê? Uma crise da nossa própria civilização como um todo. Né? Como que eu vou convencer o meu filho que é na escola que ele vai conseguir se transformar, se ele vê que é no crime? Aí levando as nossas elites políticas, né? Os raros casos que nós temos de alguém preso por corrupção, praticamente inexistentes. Se é no futebol, que a mãe disse, não vai para o futebol, vai para a escola. Se é sempre nas questões de sorte ou azar que o sujeito acaba triunfando no Brasil, pelo menos é isso que mostra, né? Se pedir para qualquer menininho dizer o nome de 5 cientistas brasileiros, eles não sabem. Se pedir para dizer de 5 escritores brasileiros, tirando os da escola, ninguém sabe. Se pedir para dizer a escalação da seleção de tal ano, a escalação de coisa, todo mundo sabe. É isso que os pais ensinam também. Uhum. Então, isso nós temos um retorno. Eu não acredito mais nos caminhos formais. Para que trabalhar? Para ganhar pouco? Para que estudar? Para não chegar a lugar nenhum? Qual é a minha outra alternativa? Como a gente escuta às vezes desses gurizinhos envolvidos com o tráfico. Bom, eu vivo pouco, mas pelo menos eu tenho o que eu quero. Aquela grande ilusão que o crime apresenta. Né? Muito bem. Agora o seguinte, hoje a gente escuta muito das autoridades, né, na área de segurança pública, mas acima de tudo na Secretaria de Justiça, na história da recuperação pelo trabalho, né? E a crítica, né, o contraponto é que a atividade em que eles trabalham, o cidadão sai, né, volta, né, no convívio social e não acha uma fábrica de bola, não acha uma fábrica de grampo e por aí vai. Os presos em São Pedro de Alcântara, eles trabalham, qual é o percentual? Aqueles que vocês atendem, eles têm algum tipo de atividade? Olha, nós os familiares das mulheres que participam do grupo, tem de tudo. O que eu quero dizer com tem de tudo? Quem trabalha está no pavilhão 1,
de São Pedro de Alcântara, que é onde se tem os convênios com o Intelbras, enfim, tem a oficina lá dentro. Cada pavilhão tem cerca de 400 presos, mas posso dizer que a maior parte dos presos não trabalha, ou se trabalha é o grampo, mas o grampo é a coisa mais indigna possível, né? Para você ter uma ideia, existe uma economia do grampo entre os presos. Se compra grampo na base da opressão interna que às vezes eles têm entre eles, né? E o grampo é uma desumanização completa. Por quê? Porque é um trabalho repetitivo, maçante, que não leva a lugar nenhum, sabe? Não agrega para a pessoa. Né? Até posso conceder que algumas oficinas que ocorrem lá da Intelbras têm algum papel importante. Não vou ser irresponsável de não dizer isso. Mas a grande maioria mesmo, tem grampo para trabalhar e às vezes sequer isso tem. Agora, no geral, qual o problema, né, que tem do trabalho no sistema prisional? A primeira coisa, onde funciona é um processo de superexploração. Sempre se fala de Joinville. Joinville é um modelo. Joinville é a prisão privatizada, ela é a melhor que existe, blá, 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 blá. Muito bem. Sabe quanto que um sujeito ganha para trabalhar lá? Salário mínimo. Sabe quanto que um operário ganha? 1.000, 1.200, 1.500. Hora da prova. A mesma atividade. O que é isso? Eu só vou dizer superexploração do trabalho. É isso que a gente quer para nós? Segundo, o sujeito sai de lá, cumprir a minha pena. Essas empresas que empregam eles lá, recebem eles? Recebem eles como operários comuns? Não recebem? Não recebem. Aí o que acontece? Aí o preso vai virar servente de pedreiro, servente de obra, servente de limpeza em empresa terceirizada, nem a salário mínimo. Então, realmente, é difícil pensar um processo de ressocialização através do trabalho com superexploração. Mas aí é o seguinte, isso não é uma tremenda injustiça com a imensa maioria pobre e honesta do país? Que ganha pouco e é honesta? Não, aí eu vou ter que trazer para a própria questão dos direitos humanos. Sabe? A lógica dos direitos humanos não é uma lógica de exclusão, é uma lógica de inclusão. Que essas pessoas tenham direitos não quer dizer que nenhum de nós aqui vai ter menos direito. Todos têm direito. E a gente tem que buscar uma transformação social profunda nesse país. O problema grande é que só se pensa em ascensão individual. A pessoa só pode melhorar como indivíduo, mas a gente deve começar a pensar em melhorar como classe trabalhadora. Todo mundo junto melhorando. Quando a gente começar a pensar assim, a gente vai ter uma nação de verdade. Mas enquanto a gente pensar nesse salve-se quem puder capitalista que a gente tem hoje, não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar reproduzindo essa guerra de todos contra todos, que é o que a gente vê. Pelo que vocês acompanham, o percentual de preso que trabalha tem aumentado? Nas mais diversas atividades? Tem diminuído. Tirando o de Joinville, né, que foi são 400 presos na penitenciária de Joinville, na penitenciária industrial, que trabalham, eles não aceitam uma pessoa a mais, tá? É bom lembrar isso. Lá não tem superlotação. Não existe superlotação, tá? São 400 pessoas superexploradas. Feita para dar certo. É, claro. Superexploradas, entendeu? E outra coisa que a gente vem acompanhando, por exemplo, penitenciária da agronômica. Diminuiu. Tá? O presídio tinha uma oficina de papel reciclado, fechada. Tinha grampo, tinha bola, tinha tudo. Também foi cortado. Penitenciária costura. Também cada vez menos. As oficinas foram reduzidas. Qual é a explicação para isso? Eles dizem que aumenta, o que mais escuta é que estamos investindo em laboraterapia e não sei mais o que. Olha, não é isso que a gente vê nas nossas andanças dentro do sistema prisional. Oficinas fechadas. Oficinas fechadas. Lá em São Pedro mesmo, que a gente esteve lá semana passada, 2 ou 3 oficinas fechadas. E outra, como o Eduardo falou, é um pavilhão de 4 pavilhões, né, que abrigam cada um 400. Então, olha a quantidade de presos que trabalham em São Pedro de Alcântara. E o que há é que parte significativa do trabalho são as funções de manutenção do presídio. Isso está sendo considerado como trabalho. Você coloca pessoas para limparem as galerias, para cozinharem para os presos, são os próprios presos. E isso é considerado como uma política de trabalho. Mas não pode ser também, não é um negócio interessante isso aí? Pode, mas qual a possibilidade pós-cárcere?
Essa que é a grande questão. Mas limpeza, cozinha... Serviços gerais, o problema Mas não dá certificado, não qualifica, não permite salário. dignificação pelo trabalho. Bom, o problema do trabalho dos presídios é um problema no mundo inteiro. O Brasil ainda formalmente é um dos que mais beneficia o trabalho. Por exemplo, a ideia aí da remissão pelo trabalho, a cada 3 dias trabalhados, foi extinta praticamente em todos os países, né? O Brasil mantém. Alguns países mantêm até por causa da dureza do nosso cárcere. Mas mesmo nos Estados Unidos teve muito problema com o sindicato, né? Então a empresa deixava de produzir lá fora e produzia lá dentro. Isso fez um inchaço do sistema penitenciário americano, que se tornou muito rico e botou 2% da população na cadeia. Ou 7 era aquela ideia de que ou estão envolvidos ou já passaram, né? Mas que colocou muita gente na cadeia. Agora, o trabalho lá dentro não precisa ser, minha opinião, apenas uma formação para lá fora. É também aquela ideia do trabalho como ocupação. Essas atividades de manutenção, creio que é razoável que o próprio preso trabalhe também nessas atividades de manutenção do presídio. Creio que essa também assim como nós dizemos que temos que dar direitos, eles também têm algo a acertar com a sociedade. Eles sai caro, né? Não vai o dinheiro para eles, não vai. Agora, talvez fantasioso, infelizmente, pensar que nós vamos conseguir uma escola de formação profissional que dê lá dentro, para esses excluídos que nunca tiveram lá fora, porque são quase todos analfabetos, oportunidades que eles não teriam lá fora. A lei até modificou um pouco no sentido de facilitar esse desconto pelo estudo, incentivando os presos a estudarem, mas aí abrange sobretudo os do regime semiaberto e que não pega tanto não assim. Não existe mínima estrutura para se adaptar. O sistema prisional é tão arcaico e tão... O penitenciário aqui da agronômica é de 1930. Ela nunca sofreu uma reforma estrutural. Entendeu? Não existe o lugar que era para comportar 800, hoje tem 1.400. São Pedro tem 20 anos e tão ruim quanto. Ela foi considerada como uma contenção mesmo. Então, assim, esses próprios espaços, eles inviabilizam qualquer execução de projetos que seja na área do trabalho ou no estudo, ou na formação. As salas que tem lá em São Pedro, que a gente viu na visita que eu participei a semana passada, junto ao DPEM, são salas com grades com 6 cadeiras. Entendeu? Então, abrange muito pouca gente. E outra coisa também, existe a questão da pessoa que está transitoriamente. Né? A gente, pelos dados que a gente tem, assim, de pesquisas, grande parte do contingente de presos, eles têm ensino fundamental. Então é difícil trabalhar com as diferenças de ensino-aprendizagem, profissionais qualificados para isso. Não existe não tem médico em São Pedro, porque ninguém quer sujeitar as condições de trabalho e ao baixo salário que São Pedro tem para aquela função. É um outro problema também, que é a questão da saúde lá em São Pedro, que foi muito, muito levantada na semana passada, a ausência de médicos. As pessoas estão doentes, convivendo, em regime, precisando de tratamento médico e não tem escolta para tirar, para levar para um hospital. Existe a insegurança por parte do entorno, da comunidade de São Pedro, e não existe um médico dentro do sistema para tratar essas pessoas. E a gente tem essa dificuldade também, né, esse desafio enorme quanto às novas unidades prisionais, né? Esse discurso da desativação do complexo prisional da Trindade Agronômica, ele tem mais de 20 anos. Nós não temos nenhuma perspectiva de quando será desativado o complexo. O governo comprou terreno em Maruim, no sul do estado, e já tem denúncia de superfaturamento na terraplanagem, aquela coisa toda. Prefeito da cidade de Maruim, nas eleições agora de outubro, se elegeu com o discurso de que aqui não vai ter instalação da penitenciária. E aí, como é que ficamos? A gente vai para o intervalo, até já.